Ângelo, olha, muito obrigado pelas gentis palavras. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu estou olhando meio por lado, porque vocês estão aqui e a tela está aqui com a palestra, né? Olha, mas agradeço imensamente ao convite. Hoje eu estou no tribunal, sou desembargador, mas eu entrei na magistratura para ser juiz de juizado e a minha cabeça é de juiz de juizado. Isso aí não vai mudar, eu vou me aposentar com esse pensamento, um processo simples, acessível, oral. E como o Ângelo falou, para mim é uma oportunidade especial conversar com os colegas do Ceará, porque eu sou filho de cearense, cearense e os sanguíneos, né? Pelos dois lados. O que a gente vai conversar hoje é sobre efetividade da execução, né? Muitas vezes a execução é o patinho feio do processo civil. A gente, quando está na faculdade, estuda teoria geral do processo, processo de conhecimento, e vai pegar a execução muitas vezes dividido com procedimentos especiais, e é uma formação muitas vezes relegada para um plano secundário a execução. E a execução, na verdade, é que vai tornar concreto o que nós decidimos na sentença, vai transformar de forma efetiva a realidade. A nossa conversa será dividida em três partes. A primeira será sobre a história dos juizados especiais, como nós chegamos a esse ponto. Depois nós vamos falar sobre a interação do sistema dos Códigos de Processo Civil com os juizados especiais, com a 9.099, e depois vamos entrar direto na execução. Começando aqui, opa, espera aí que... Passou, pronto. A origem dos juizados especiais. Os juizados especiais tiveram origem numa ideia de justiça de bairro, que era algo que foi testado no Rio Grande do Sul. Os mais antigos lembram direito achado na rua, era uma espécie de itinerante com outro nome. E a ideia era legitimar o judiciário perante a sociedade, as camadas mais pobres, levando o sistema de justiça para essas pessoas. Dessa experiência dos juízes gaúchos, saiu a Lei 7.244 de 1984, e a Lei de Pequenas Causas. Ela foi capitaneada pelo então desembargador do Rio Grande do Sul, Rui Rosário de Aguiar, que depois virou ministro do STJ. E essa lei de pequenas causas, ela tinha uma deficiência, ela só ia até a fase de conhecimento. A execução era jogada para outras unidades judiciárias, para as varas comuns. Então, nós não tínhamos execução nos juizados de pequenas causas, não dentro do sistema. Com o governo Figueiredo, foi criado o Ministério da Desburocratização. A ideia era tornar mais acessível o judiciário e oferecer mecanismos de solução de conflitos para as pessoas. Aí foi criada uma comissão capitaneada pelo Geraldo Piquet, e essa comissão ela trabalhou com dois projetos. A parte civil era basicamente a Lei de Pequenas Causas, 7.244, com dois dispositivos sobre execução, o artigo 52 e o artigo 53. Ela foi elaborada por magistrados gaúchos, que vinham dessa linha do direito na rua, e foi levada no Congresso, capitaneada pelo Nelson Jobim, então deputado. E a parte criminal, ela foi desenvolvida por magistrados paulistas e apresentada no Congresso pelo então deputado também Michel Temer. Então foram duas figuras de ponta do Congresso Nacional que levaram à frente o sistema a Lei 9.099. Tanto que a nossa lei tem duas disposições finais, né? Uma disposição final da parte civil e uma disposição final da parte criminal. E na parte civil, ela foi assim, muito inovadora, ela focou novamente na autocomposição, na conciliação, na transação como centro do processo. E a parte criminal, ela trouxe a ideia de um direito penal negocial, suspensão condicional do processo, reparação civil de danos, transação penal, ideias que até hoje não foram nem muito bem compreendidas pelo nosso sistema de justiça. Então, a 9.099 é uma lei absolutamente revolucionária dentro do nosso sistema judiciário. Aqui nós temos um quadro comparativo. O nosso primeiro Código de Processo Civil foi de 39. Antes nós tínhamos, do início da República até 39, os códigos estaduais de processo, e antes disso nós tínhamos regimentos, normas de tribunal, que disciplinavam o funcionamento do processo. Esse era um tanto confuso e desorganizado.
Com o Estado Novo o fortalecimento da União, começaram a sair as grandes codificações nacionais. E a primeira foi o CPC de 39. Embora hoje ele possa ser visto como um código pouco técnico, ele dava prestígio à oralidade e a uma certa concentração contato do juiz com as partes. Isso foi mantido na CLT, que veio em 43, que se funda numa ideia mais da Small Clean Cut dos Estados Unidos, uma ideia de um processo oral pautado na imediatidade, no contato do juiz com as provas e na solução rápida das demandas. Era essa linha que a nossa legislação processual vinha, e a gente sempre pensa que o mais novo é melhor que o antigo, né? Mas na prática não é bem assim. Aí nós tivemos o CPC de 73. Esse código ele foi baseado num processo escrito, formal, e a prova, né, essencialmente documental. Então ele quebrou uma sistemática que vinha. E 22 anos depois nós tivemos a 9.099, que resgatou aquelas ideias que nós encontramos na CLT: oralidade, simplicidade, informalidade, concentração de atos processuais. E então, quando a gente fala em 9.099, a gente muitas vezes vai encontrar uma base principiológica idêntica ou muito semelhante na CLT e no processo trabalhista. Se a gente pesquisar jurisprudência trabalhista, a 9.099 no TST ou em qualquer Tribunal Regional do Trabalho, nós vamos encontrar muitas vezes eles mencionando, aplicando a 9.099 de forma subsidiária. Embora a gente não visualize a CLT muitas vezes como um diploma complementar da 9.099. E por fim, 20 anos após a 9.099, nós tivemos o Código de Processo Civil, que veio numa ideia de um processo constitucional, respeito a precedentes e numa linha um pouco parecida com o CPC de 73. A 9.099, na parte de execução, ela rompeu uma linha que vinha anterior, que nós tínhamos processo de conhecimento, execução cautelar, como se fossem processos separados. E a 9.099 juntou a execução como uma fase do processo, junto com o conhecimento, trazendo aquela ideia da efetividade. Nós tratamos a execução na 9.099 em 2 diplomas, 2 artigos, o 52, que trata da execução de título judicial. A Lei 9.099 ela tem uma terminologia própria, ela fala execução de sentença. Na época do CPC de 73, a legislação processual comum, ela falava em execução de título judicial, 9.099 fala em execução de sentença. Depois nós tivemos as reformas na parte de execução do CPC anterior, que foram mantidas na atual, que falam em cumprimento de sentença. Mas para a nossa lei, execução de sentença e execução de título extrajudicial. Tá? E quando a gente pergunta assim, como é que aplica o CPC ao sistema dos juizados especiais? Nós temos o artigo 15 do Código de Processo Civil do atual. Ele fala o seguinte, que na ausência de normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o CPC vai se aplicar supletiva e subsidiariamente. Veja bem, ele não fala em juizado especial, ele fala em eleitoral, trabalhista e administrativo. Então, tão importante quanto o que ele fala é o que ele não fala. O nosso sistema, ele não tem uma aplicação imediata e supletiva do Código de Processo Civil. Então, quando é que a gente vai usar o Código de Processo Civil para trabalhar no nosso processo e na nossa execução? Nós vamos buscar isso nos casos de menção expressa, que nós temos no CPC, nós temos 4 casos, que é o artigo 985, que é o IRDR, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre ele. O artigo 1062, que é o IDPJ, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Nós temos o artigo 1063, que trata do artigo 275, o antigo rito sumário, que é um artigo que continua válido, é um artigo do CPC de 73 que continua válido por causa do artigo 3º da 9.099, que ele fala das competências, aquelas causas do rito 275 do CPC, continua válido porque esse dispositivo ainda está em vigência. E nós temos, por fim, os artigos 1064 e 1066, que tratam dos embargos de declaração e que tem menção expressa ao sistema dos juizados especiais. A parte dos embargos, nós não vamos tratar nessa palestra, nessa conversa, né? Mas nós temos que ter muito cuidado com esses dispositivos, porque eles partem de um pressuposto de omissão de uma sentença do Código de Processo Civil, e a sentença do juizado ela é mais simples, ela é diferente, dispensa relatório, pode ter sido dada de forma oral.
Então tem que ter muito cuidado com esses dois dispositivos que tratam de desembargo de declaração. Então, quando é que a gente aplica o CPC ao sistema dos juizados especiais? Existem três correntes. A primeira seria remissão expressa. Então, nós iríamos para esses casos aqui, RDR, DPJ, rito sumário e embargo de declaração, que é quando ele faz remissão expressa. No caso de remissão expressa ou compatibilidade, ou seja, seriam esses casos que remetem expressamente ao CPC, ou quando for compatível, quando as normas trouxerem mais efetividade, oralidade ou simplicidade ao nosso sistema. E, por fim, a terceira corrente, que diz só quando houver compatibilidade, independente da remissão expressa. O FONAGE, o nosso Fórum Nacional dos Juizados Especiais, pelo enunciado 161, ele adotou o caso de a segunda corrente, remissão ou compatibilidade. O FONAGE tem alguns enunciados sobre CPC e juizados, mas bastava esse, o enunciado 161. Ele diz o seguinte: considerando o princípio da especialidade, o CPC de 2015 somente terá aplicação ao sistema dos juizados especiais nos casos de expressa e específica remissão, ou seja, então IRDR, DPJ, embargos de declaração e rito sumário, ou na hipótese de compatibilidade, com os critérios previstos no artigo 2º da 9.099. Então, os nossos critérios, oralidade, simplicidade, informalidade, eles funcionam como filtros de validação das normas do CPC que, eventualmente, a gente vai aplicar ao nosso sistema, tá? Aqui, a 9.099, feita essa explanação, ela fala duas vezes na legislação processual comum. Ela fala no artigo 30, quando ela trabalha com a ideia de impedimento, suspeição do magistrado, ela fala legislação processual, não fala nem Código de Processo Civil, e no artigo 52, quando ela fala que a execução processar-se-á no próprio juizado, aplicando-se no que couber, ou seja, no que for compatível, o disposto no Código de Processo Civil. Então, ele traz para a execução um critério de compatibilidade com as normas do Código de Processo Civil. A execução no nosso sistema, aqui estão os princípios do artigo 2º, é oralidade, simplicidade, informalidade, economia, celeridade, autocomposição, conciliação ou transação. Essa é a muralha que qualquer norma do CPC tem que ultrapassar para ser aplicada dentro do nosso sistema, no ponto de vista. E quando a gente fala assim, em aplicação do sistema, a gente tem que ter muita cautela. A 9.099, ela tem dois dispositivos que tratam da execução. O 52, que trata da execução de sentença, e o 53, execução de título extrajudicial. E eles têm que ser lidos de forma complementar, porque tem coisa de um que se aplica ao outro e vice-versa. Aqui, nós já temos aqui, isso é da Justiça em Números, são dados do tipo de demanda, o perfil do nosso cliente, do nosso demandante. No juizado federal, basicamente, é demanda previdenciária. No juizado fazendário, é uma vara trabalhista de servidor público, assim, a grosso modo. E no juizado civil, nós temos muita demanda de consumo. Então, hoje, na prática, embora os juizados tenham surgido como uma ideia de uma justiça de bairro, mais afeita a uma justiça itinerante, acessível às pessoas, hoje é uma lei que instrumentaliza o Código de Defesa do Consumidor em muitos aspectos, e o perfil da demanda que a gente tem é isso. Então, feita essa explanação inicial sobre compatibilidade, critérios de aplicação do CPC aos juizados especiais, e o perfil da demanda que a gente tem e da resposta jurisdicional que a gente vai dar, nós vamos entrar aqui, basicamente, nas crises da execução, que é o tema da nossa palestra. E quando a gente fala em crise de execução, a gente está falando sobre efetividade na execução, que é um tema afeito a todos nós que trabalhamos com processo. A ideia dessa parte de crise da execução, essa estrutura aqui, ela partiu de uma tese de doutorado de um juiz do trabalho, lá de São Paulo, Marcos Fava, um trabalho muito interessante. Eu até recomendo quem quiser se aprofundar no tema, é um livro fininho, muito bacana, efetividade da execução trabalhista. Mas pode ser execução de qualquer um de nós, né? Então, ele aponta três crises na execução, três crises para a efetividade da execução ou para sua pouca efetividade. A primeira seria uma crise estrutural. A nossa legislação processual, ela é pensada, ela é desenhada para a fase de conhecimento. E como eu falei no início, a nossa formação também. A gente estuda na faculdade, eu tive processo civil 1, 2 e 3.
Um era teoria geral, 2, conhecimento, e 3, eu pegava execução com procedimentos especiais. E assim eu acho que foi para quase todo mundo. Um outro colega teve uma faculdade, um semestre só para execução. E do mesmo jeito que a doutrina prestigia a fase de conhecimento, a formação do título, a prática também, a sobrecarga de trabalho que a gente tem, muitas vezes a gente foca na sentença, na resposta para a demanda que chega para a gente. Então, muitas vezes a gente corre com o processo para cumprir meta, concentra a pauta para antecipar a pauta de audiência, quem está em turma recursal puxa processo para a sessão, faz julgamento antecipado para tentar aliviar a pauta. Esse tempo que a gente ganha, muitas vezes a gente perde na execução. Então, uma das crises que a gente tem é estrutural, e ela se manifesta no desenho da nossa legislação processual e também na estrutura das nossas unidades judiciárias. Aqui, por exemplo, muitas vezes a gente pega os juizados aí do Brasil afora, o colega trata da fase de conhecimento e da execução na mesma unidade. E ele tem, quando muito, 1 ou 2 servidores para ajudarem na execução. E o volume grande acaba sendo, a execução fica um pouco postergada. Em outros estados, aqui no meu, eu falo a realidade daqui, nós criamos uma secretaria unificada para os juizados e junto com essa secretaria, acoplada a ela, nós temos uma central de execução dos juizados. Então o processo já vai para essa central e tudo que tem que ser feito de pesquisa é feito nessa central, o que facilita o trabalho do magistrado, o pessoal ali tem contador, gente experiente para trabalhar com a execução. Então, quando a gente fala em crise estrutural, é crise na estrutura da nossa legislação processual, é a ideia da execução menos onerosa para o devedor, e ela fica mais onerosa para o credor, né? E a ideia também de estrutura física das nossas unidades de trabalho. Nós temos também uma crise de efetividade ligada à inadimplência do devedor. Nós temos 2 tipos de devedores, é bom que a gente fale isso. Nós temos aquele sujeito que realmente não tem condições financeiras, a gente encontra muito isso no juizado. A gente vira o cara do avesso, balança, não caiu uma moedinha, ele tá numa crise. Então, para esse sujeito, a gente conversa, tenta chegar a uma autocomposição para a execução, para ele pagar de acordo com as condições dele. E nós encontramos também muito nos juizados aquele devedor profissional. Devo, não nego, pago, se quiser, né? Que é o que está na cabeça deles, né? Então, quem aqui, nós somos magistrados, ou quem não é magistrado que já participou de audiência, a gente chega numa execução, o sujeito sabe que ele vai ser condenado, sabe que a condenação é certa, a gente pergunta, doutor, existe possibilidade de acordo, tal, conversa um pouquinho, ele, não, excelência, eu vou esperar a sentença. Por que ele fala isso? Porque ele ganha tempo. Então, ele já ganhou o tempo do direito do credor lesado para o credor entrar com uma ação, para a gente marcar uma audiência, ele ganhou tempo da audiência até a sentença, ele ganhou tempo da sentença até o recurso na turma, ele ganhou tempo para iniciar a execução, então ele está sempre ganhando tempo. E quem tá, se alguém ganha, outro perde, quem perde é o credor. O credor que tem direito, ele perde o tempo com o início do processo, tempo para audiência, ele perde o tempo para a sentença, o tempo do recurso. Então, para esse devedor profissional, a gente tem que mostrar que a dívida não é um bom negócio para ele. E nós vamos aqui nessa conversa explanar algumas medidas de incentivo, medidas coercitivas para o devedor cumprir a sua obrigação. E por fim, a gente tem uma crise interpretativa. A gente não pode deixar o devedor construir um labirinto dentro do processo. Quem aqui já não pegou aquele devedor que fica atravessando várias petições no processo para criar confusão e às vezes cavar uma nulidade mais adiante? Ou em que ele quer transformar o juiz num mero despachante? Ou que fica pedindo medidas inúteis? A gente tem que ter uma visão finalística da execução. A execução não é lugar para a gente ficar discutindo tese jurídica. A tese jurídica era na fase de conhecimento. A execução é lugar para fases, para tutelas de expropriação, nas obrigações de dar a quantia certa, e tutelas de transformação, nas obrigações de fazer ou não fazer. É para isso que serve a execução. A gente não tem que discutir tese jurídica, a gente tem que dar um rumo certo para o processo e, se possível, chamar o credor só para vir receber o dinheiro. Muitas vezes, aqui a gente, assim, sendo bem sincero, a gente pega um processo de execução, aí o cara requer penhora online negativa, ao credor, ao exequente para informar e indicar bens. Aí ele diz, peço renajude, aí você vai lá, negativo, ao exequente, e fica naquele despacho ao.
E, no fundo, muita gente fica esperando que ele perca um prazo ali para a gente extinguir o processo e acabar, porque a execução a gente está vendo que ela é infrutífera. Então, são essas três crises que existem na execução: uma crise estrutural, uma crise de inadimplência e uma crise interpretativa. E a gente vai trabalhar com ferramentas para tentar romper essa crise. Olha, muitos devedores usam técnicas de blindagem patrimonial, nomes falsos. Então, outros fazem laranjas, que são investimentos em nome de terceiro, o carro em nome de terceiro, ele tem uma procuração, o apartamento, o sítio, tudo em nome de outras pessoas. Quando a gente vai pesquisar patrimônio desse sujeito, a gente não acha nada. Tem outros que fazem divórcio fictício, ele, para esvaziar o patrimônio, ele faz uma separação com a esposa dele, ou a esposa com o marido, e transfere uma parte do patrimônio, quase todo, fica só com os bens inúteis. Nós temos acordos fictícios, muitos na Justiça do Trabalho, que você tem o vigia, você reconhece ele como gerente para transferir todo o patrimônio para ele numa indenização, num acordo que você não faz com outros funcionários. Nós temos acordos fictícios em família, nos juizados também, tem gente que usa para fazer fraude. Outras técnicas de blindagem, nós temos as doações estratégicas, a pessoa faz doação de patrimônio, também para esvaziar o patrimônio por meio de execução. Aqueles devedores mais profissionais, eles jogam dinheiro para fora, nós temos offshore, que é fora da costa, trust and holdings, para ocultar patrimônio. E, por fim, nós temos as criptomoedas. Essas, eu não sei como romper essa aí. Uma vez eu dou aula, estava dando uma aula de execução, eu ofereci para o pessoal 10 pontos, na média, quem me apontasse como romper uma criptomoeda, ninguém conseguiu. Ela tem duas chaves, uma pública, a gente até consegue quebrar a chave pública, mas a gente não consegue pegar a chave privada. Então, hoje, para o devedor profissional, aquele sujeito que quer esconder o patrimônio, dinheiro, a criptomoeda é o melhor instrumento. Esses outros, a gente, com um grau ou outro de dificuldade, a gente consegue romper. A criptomoeda, infelizmente, hoje nós não temos instrumento jurídico para isso. Tá? E aqui as soluções possíveis. Nós vimos as crises, né? As soluções possíveis para essa crise, a primeira seria a ampliação do rol dos executados. E isso aí a gente faz pela desconsideração da personalidade jurídica, que a gente vai falar daqui a pouco, mas ela é uma fase que dá um pouco de trabalho, a gente já vai pegar isso na execução. Então, o ideal é a gente tentar fazer essa ampliação dos executados, legitimados passivos, para o conhecimento e até para a fase de execução, muitas vezes no início do processo. A gente sabe que aquela empresa está quebrada e que o ativo dela, a parte boa, foi comprada por outra, a gente já tenta trazer aquela outra para dentro do processo, para dar um pouco mais de efetividade, porque senão a gente vai fazer toda a atividade executiva, de conhecimento, vai chegar na execução, ela pode se frustrar. Então, pensar sempre na ampliação dos executados, dos co-obrigados, uma responsabilidade solidária, entre outras pessoas que tenham mais ativo capacidade de adimplir as obrigações. Outra solução possível, nós usamos, são os convênios administrativos, nós também vamos falar aqui, Cisbajude, Renajude, e nós vamos comentar alguns outros. Muitas vezes, a gente vê na prática isso, os advogados, até por desconhecimento, eles jogam tudo para cima do juiz. Eles não instruem a petição de execução. Seu juiz, faça pesquisa em tudo para mim, por favor, que eu não sei onde achar patrimônio desse sujeito. E a gente fica lá com uma sobrecarga de trabalho fazendo pesquisa patrimonial. Quando existem instrumentos jurídicos ou de plataformas disponíveis para os advogados fazerem, pelo menos, o dever de casa, dando uma instrumentação básica para a petição que eles iniciem a execução. Nós temos técnicas de oneração do devedor, nós também vamos tornar a inadimplência cada vez mais difícil, mais pesada para ele. E, por fim, nós temos a participação ativa do magistrado e também do advogado, do defensor público na execução, para torná-la mais funcional e mais efetiva. Também vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos aqui para começar. Aqui, a primeira solução possível é a ampliação dos executados, e nós vamos aqui para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Voltando aqui um pouquinho, vocês lembram que o CPC tem remissão expressa ao sistema dos juizados de aplicação, o IRDR, e o IDPJ, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, esse incidente, ele é de aplicação obrigatória ao nosso sistema. Antigamente, o cara passava no balcão do juizado, doutor, não, desconsidera, ele de ofício desconsidera a personalidade jurídica, ele já fazia um bloqueio no dinheiro ali do sujeito.
Hoje não. O CPC manda aplicar o sistema dos juizados especiais, o incidente de desconsideração, e ele tem uma série de procedimentos que são incompatíveis com o nosso sistema UC10 quadrado, que a gente tem dificuldade de assimilar. Mas antes eu vou falar aqui sobre as teorias da desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos duas teorias no nosso ordenamento. Nós temos a teoria maior, a teoria subjetiva, ela está no artigo 50 do Código Civil. Essa é a mais complexa. Ela exige que a própria estrutura, a personalidade da empresa seja voltada para a fraude. Essa é muito difícil, é muito trabalhosa e eu não recomendo para ninguém usar, tá? Nós temos a teoria menor, a teoria subjetiva, ela está no 28 do Código de Defesa do Consumidor. Ela nos permite trabalhar com a mera inadimplência. Quando houver inadimplência da empresa, da pessoa jurídica, isso é motivo suficiente para nós desconsiderarmos a personalidade jurídica. A Justiça do Trabalho, e aqui eu lembro que eu falei da similitude no início entre o processo oral, concentrado da Justiça do Trabalho com o nosso. A Justiça do Trabalho usa muito o Código de Defesa do Consumidor para buscar de bens dos empregadores, utilizando a teoria menor do Código de Defesa do Consumidor, que eles interpretam como norma mais favorável. Então, para a gente buscar assim, a desconsideração da personalidade jurídica no processo de execução, é trabalhar com a teoria menor do 28 do Código de Defesa do Consumidor. E aqui nós voltamos entramos no como está o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no nosso atual Código de Processo Civil. Ele tem uma série de procedimentos que são incompatíveis com o processo simples, oral e informal do juizado. Ele manda suspender o processo de execução, a gente vai instaurar um incidente, ele não diz em apartado ou não, mas muitos fazem apartado. A gente vai citar o sócio da pessoa jurídica, que a gente acha que está ocultando o patrimônio, ele vai se defender no processo, a gente vai fazer uma instruçãozinha e vai dar uma decisão. Aí eu pergunto a vocês, quem sinceramente acha que a gente vai chamar um cara que a gente está suspeitando que ele é laranja, uma empresa está ocultando patrimônio, a gente vai fazer tudo isso, cita ele para o processo, ele faz uma defesa, a gente instrui, quando sair a decisão, você vai ter alguma coisa em conta? Não vai ter nada. Então, o desenho que está aqui é um desenho pouco efetivo. E qual solução a gente pode usar? Nós temos aqui também a instauração, vou já voltar aqui para ela. Nós temos aqui o enunciado 7 da Coordenadoria de Juizados Especiais do Rio de Janeiro. Ele é muito interessante. Ele diz o seguinte: a desconsideração da personalidade jurídica é processada nos mesmos autos. Autos em apartados, incidente em apenso, é incompatível com o processo simples do juizado. E ele fala mais: sem suspensão do processo, a formação de incidente. Beleza. Facultado ao juízo o deferimento de medidas necessárias à efetividade da execução. Como, por exemplo, o arresto, que é a pré-penhora. O que ele está dizendo? Você acha que aquela empresa, a personalidade dela é fraudulenta? Você faz um arresto, uma pré-penhora do bem da empresa, segura ali, já garante o valor e chama o sujeito para decidir se a personalidade dele vai ser desconsiderada ou não. Essa interpretação, ela empresta mais efetividade à execução, porque na forma que ela está aqui, ela é pouco efetiva ao final. Se a gente for fazer uma desconsideração seguindo isso aqui, só o devedor amador vai estar com patrimônio na conta, o outro vai ter esvaziado seu patrimônio, sua conta bancária, tudo, a gente não vai achar nada. Tá? E como é que a execução, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele tá disciplinado no CPC. Ele manda que a instauração seja feita a pedido da parte ou do Ministério Público, só desses dois. O juiz não pode proceder de ofício. Mas veja bem, o CPC, não existe o ius postulante da parte de até 20 salários mínimos postular seu direito. E o seu João, a dona Maria, você perguntar, vocês querem a desconsideração da personalidade jurídica? Vai ter medo, que bicho é esse, né? Aí vai pensar assim, não quero, porque não sabe o que é. As pessoas não têm informações sobre os sistemas legais, instrumentos que existem à disposição. E a Justiça do Trabalho, que também tem o ius postulante, ele oferece uma solução para isso. Para quem quiser fazer de ofício, quando saiu o CPC, a Justiça do Trabalho, ela baixou a Instrução Normativa 39 de 2016, uma instrução do próprio TST, que ele vem disciplinando o que se aplica do CPC à Justiça do Trabalho, que é um processo oral, informal como o nosso, e o que não se aplica. E ele diz que, considerando a situação de ius postulante, o juiz pode deferir ou determinar o incidente de desconsideração da personalidade de ofício.
Então, quem quiser uma fundamentação normativa para agir de ofício no sistema dos juizados, tem isso aí por aplicação analógica, uma regra de compatibilidade com o nosso sistema. Aí aqui voltando sobre a desconsideração, então a solução, quando for fazer a desconsideração, é sempre trabalhar com o 28 do Código de Defesa do Consumidor, que basta a inadimplência, e se há indício de patrimônio da empresa que vai desconsiderar a personalidade, já faz uma pré-penhora ali para segurar o valor e depois chama, discute, sendo o caso, libera ou não o valor. Tá? Aqui, nós vimos aqui as soluções possíveis, ampliação dos executados, nós falamos agora nós vamos para os convênios administrativos. Aqui nós temos vários convênios, nós vamos comentar um pouquinho de cada um, que é um instrumento que a gente tem para trabalhar e para buscar o patrimônio do devedor, né? O Cisbajude, ele veio substituir o Bacenjude. O Bacen, quando surgiu, 2001, 2002, ele foi absolutamente revolucionário, mas ele já estava falido. Ele só pegava devedor desprevenido ou devedor amador. O índice de inefetividade dele estava beirando 80%. Aí o que eles fizeram com o Cisbajude? Eles trabalham com 3 ferramentas. Eles trabalham com o antigo Bacenjude, que é a identificação do patrimônio e o bloqueio desse valor, que era o que a gente já conhecia. Ele trabalha com a teimosinha, que é a reiteração, essa é boa para pegar o dinheiro do cara, que muita gente tirava, acompanhando a teimosinha, ela pega o sujeito às vezes desprevenido. E ele trabalha também com algo que a gente via no SIMBA, que é o Sistema de Informação e Movimentação Bancária. Ele dá informação sobre fatura de cartão de crédito, abertura de conta bancária, extrato de conta, ele traz tudo isso para a gente. Então, o que a gente vai ver? Você vai pesquisar, o sujeito não tem um carro, mas você pega a fatura do cartão de crédito dele, toda semana ele está abastecendo um posto de gasolina. Opa, então ele tem um veículo. E como é que ele usa esse veículo? Ele tem o que? Aposta? O que ele tem? Então a gente já tem um indício para buscar o patrimônio do devedor profissional. O Cisbajude, na forma como ele está hoje, é uma ferramenta boa, melhorou muito em relação ao que estava. Nós temos o Infoseg, que é do Ministério da Justiça, ele também trabalha com 3 bases, né? Ele trabalha com uma base de pessoa, para identificação da pessoa, ali a gente tem, às vezes, informação sobre nome, RG, CPF. Ele trabalha com uma base para veículos, também muito boa para a gente identificar o veículo que está no nome da pessoa, inclusive entrada e saída para o Mercosul. E ele com uma terceira base que não nos interessa, que é de armas, registro de armas, dessas coisas. Então, nós temos o Cisbajude, o Infoseg, nós temos o Infojude, que dá acesso à declaração do imposto de renda. Pode falar, Érico, olha, mas o devedor profissional ele também sonega imposto. Sonega. Mas às vezes tem um outro patrimônio ali na declaração que a gente tem algum rastro para seguir. Então a declaração de imposto de renda também é bom para a gente verificar a fonte e patrimônio que a pessoa tenha. Nós temos o Renajude, que é para restrição online de veículos. Também muito bom, ajuda, a gente bloqueia, pelo menos impede a transferência daquele bem, dá mais trabalho. Nós temos o SACI, o pessoal sabe o que é o SACI? O pessoal de informática dá uns nomes engraçados, né? O SACI é da ANAC. Ele é um sistema de registro de aeronaves. Então, se o sujeito tem um planador, uma aeronave de pequeno porte, que hoje não está assim mais tão cara, tem muita gente que tem, então dá para a gente bloquear aquela aeronave, tentar identificar. Nós temos o SIMBA, que é o Sistema de Informação e Movimentação Bancária, ele é da Procuradoria da República. Ele esteve na fase inicial da Lava Jato, buscando informação sobre movimentação. Ele traz muita informação, mas o que interessa para a gente, a funcionalidade dele que interessa, que era cartão de crédito, abertura de conta, hoje já está incorporado ao Cisbajude. Então ele esvaziou um pouco para a gente do juizado. Nós temos o Cadastro Nacional de Disponibilidade de Bens, que ajuda a gente também a ter alguma ideia, ou criar um pouco de dificuldade para o devedor. Nós temos a junta comercial, ela é boa para fornecer informação sobre movimentação societária da empresa, a gente sabe quem entrou, quando saiu, o valor da cota, e tem uma ideia sobre o que está acontecendo no patrimônio do devedor. Nós temos o CCS Bacen, que é o cadastro de clientes do sistema financeiro, tem alguma movimentação. E nós temos o relatório de inteligência financeira. Isso funciona mais para lavagem de dinheiro, mas também dá um rastro para a gente para alguma coisa. Tá? Então, esses, grosso modo, são os convênios disponíveis para o sistema de justiça e que a gente pode usar.
Mas vocês lembram que eu falei que não é apenas o juiz que tem a obrigação, o advogado tem que trazer a petição minimamente instruída, não é jogar tudo em cima da gente, ele tem que ser um sujeito colaborador e cooperador. A gente fala muito em cooperação do sistema de justiça no atual código, ele tem que cooperar também nessa fase, indicando pelo menos bens, né, que possam dar um começo de pesquisa patrimonial. E a gente tem algumas plataformas de pesquisa que os advogados podem usar. Nós temos o JusFi, ele tem uma dupla função e serve para assinatura eletrônica do advogado, e ele também indica bens, principalmente veículos. Então, às vezes, o advogado, em vez de pedir para a gente verificar no Renajuda, ele já pode trazer, olha, identifiquei a existência de um veículo, o nome dele, ou ele pode fazer um requerimento administrativo no Detran, pedindo informação sobre o veículo do devedor. Então, o JusFi é uma plataforma interessante. Nós temos os registradores, esse dá informação sobre imóveis no nome do devedor, vinculado àquele CNPJ ou CPF. Também é uma base muito interessante, que o advogado pode ter acesso, pode trazer para a gente numa petição inicial. Nós temos a Rede Sim, ele informa se aquele sujeito, o devedor, ele faz parte de alguma empresa, o advogado tem acesso à Rede Sim e pode trazer essa informação para a gente. Olha, participou da empresa A, B, C, entrou, saiu, tá? Ele pode trazer essa informação e depois a gente pode subsidiar com alguma informação da junta comercial. Ele tem o Incast, que é uma ferramenta interessante, ele identifica no Brasil onde o sujeito tem procuração ou escritura. Muitas vezes o cara ele está em Fortaleza e tem uma procuração aqui, aí fica muito difícil saber onde é que está o laranja dele, ou tem uma escritura, fez uma escritura em Santa Catarina. Então isso aí o advogado com essa ferramenta ele consegue ter acesso, saber onde o sujeito está fazendo negócios em cartório. E com base nisso consegue ter um rastro onde ele pode ter um patrimônio oculto. Tá? Nós temos o e-notariado, ele também ajuda, ele localiza em quais cartórios o devedor tem firma reconhecida, e se ele tem firma, ele faz negócio naquela localidade, tá? O advogado tem acesso a isso. Então, se ele faz negócio naquela localidade, a gente tem um local para a gente procurar um patrimônio dele. Às vezes ele está no Ceará ou na Paraíba, onde está o Cláudio, ele faz negócio lá em São Paulo, e tem um cartão de firma no cartório lá de São Paulo. Por quê? O que ele foi fazer lá? A gente consegue verificar uma procuração para um laranja, ou a gente consegue verificar uma procuração em que ele ficou com o carro, comprou o carro e não transferiu para o nome dele, ou ele simplesmente comprou o imóvel lá, alguma coisa, e a gente consegue ter um mapa, saber onde ele tem um patrimônio no Brasil. Nós temos o WebMe, muitas vezes a gente faz pesquisa em rede social, o cara não tem um centavo, mas está viajando para o Egito, para a Itália, para a África do Sul, então ele tem patrimônio. O WebMe ele faz uma coletânea de informações que se acha em redes sociais e dá um rastro sobre onde o sujeito está exibindo seu patrimônio, para a gente ter uma ideia. O advogado tem acesso a isso. Nós temos o Jus Brasil, que todo mundo usa, né, para pesquisa de jurisprudência, mas ele tem um espaçozinho ali que a gente localiza processos no nome do sujeito, do devedor, e dá para fazer uma penhora no rosto dos autos. Tá? Tem um valor para receber na Justiça do Trabalho ou na Vara Cível, e a gente já tem um mapa ali para ir fazer uma penhora no rosto dos autos e segurar aquele valor do sujeito. Às vezes a gente está no juizado, o cara está ganhando, é devedor no juizado, aí está ganhando dinheiro no juizado da fazenda, uma indenização, alguma coisa, que a gente nem sabe. Nós temos o Sensec, que é um sistema também do Colégio de Notariais, ele dá informação sobre testamento, procuração e escritura, também dá um mapa aí para a gente seguir onde o sujeito ele faz negócio jurídico, onde ele pode ter um patrimônio escondido, alguma coisa para a gente seguir. Tá? Aqui, nós temos aqui já, voltando aqui para a penhora online, né? É uma das medidas que a gente faz. A penhora online, assim como incidente de desconsideração da personalidade, ele tem um desenho pouco funcional para o processo de execução, assim, pouco efetivo, e que causa um pouco de dificuldade também para o juizado. Como é que ele está no 854 do CPC? A iniciativa apenas do exequente, a gente não pode fazer penhora online de ofício. 24 horas após a resposta do banco tem que liberar o excesso, então tem que ficar prestando atenção. O banco tem 24 horas para cumprir. O devedor tem que ser intimado. Ele vai apresentar uma defesa, uma espécie de embarguinho, alegando nulidade da penhora, ou excesso. E daí sai uma decisão e no nosso sistema não cabe recurso, né? Então,
O desenho dele está um pouco quadrado para o sistema dos juizados especiais. Aí aqui, novamente, eu me socorro num enunciado do Colégio de Juizados Especiais do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, que a penhora online em sede de juizados especiais cíveis se fará com observância dos princípios da celeridade e economia processual. Ele já puxa para 9.099 para a gente matar no peito, né? De acordo com as disposições do 52, que é execução de sentença, execução de título judicial, e do 53, que é execução de título extrajudicial. Aí olha a parte bacana, podendo ser procedida imediatamente a transferência de valores bloqueados. Já transfere para uma conta judicial, já segura ali o dinheiro do cara. Depois vai fazer essas outras fases aqui, mas a gente posterga para o momento posterior. Uma outra fase. Aqui nós temos aqui, a gente seguindo a crise, eu estou um pouco assim, atrasado aqui com o horário, né? Quase 40 minutos, mas eu vou acelerar um pouco, Ângelo. Fique à vontade, Eric, fique à vontade. Nós estamos colhendo ótimas informações. Pode ficar à vontade, meu amigo. Obrigado. Nós temos, assim, vários paradoxos na vida, né? E um paradoxo que a gente tem, todos nós, a maior parte aqui é magistrado, quem não é operador do sistema jurídico. Eu pergunto assim para vocês com a sinceridade da alma. Você tem 5 mil reais na sua conta, você foi condenado por uma sentença, que é uma resposta do juiz a uma demanda, a um litígio social, a pagar 5 mil reais, e você tem uma fatura do cartão que dá 5 mil reais. Quem vai pagar a sentença? Ou quem vai preferir pagar o cartão? Às vezes eu falo isso aí, às vezes até para colegas, no auditório assim, quem vai pagar o cartão, levanta a mão. 90% levanta a mão. Por quê? Juros do cartão 12% ao mês, juros da sentença 1% ao mês. Então, se você não pagar o cartão, ele vira uma bola de neve e vai te engolir, vai engolir teu patrimônio. Se você não pagar a sentença, você vai empurrando com a barriga ali, depois tenta fazer um acordo adiante. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um desprestígio do nosso trabalho, da resposta que nós, enquanto magistrados, damos para a sociedade. A sentença é a resposta do Estado, do Poder Judiciário, a um litígio que foi levado a ele. Ela não pode valer menos que um negócio privado. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Então, como é que a gente resolve isso? Aqui está a resposta. Oneração do devedor. É tornar a situação dele cada vez mais pesada, que ele prefira pagar a sentença, ter menos problema pagando a sentença do que pagando o cartão. A resposta é essa. O que vai causar mais problema para o devedor? Pagar a sentença ou pagar o cartão? Com os juros atuais é pagar o cartão, por isso ele faz a opção pelo cartão. Então nós temos que trabalhar, por isso a gente fala em crise interpretativa, em buscar soluções para tornar a sentença mais onerosa para o devedor. E aqui nós vamos trabalhar com alguns instrumentos aqui para... lembra que eu falei crise interpretativa? A interpretação é essa. Alguns instrumentos para tornar a execução mais onerosa para o devedor. Aqui nós temos, olha, o 139, as medidas executivas atípicas. Todo mundo conhece já, o juiz poderá determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. E aqui na parte final ele diz o seguinte, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O CPC de 73, ele já trazia essas medidas atípicas. Elas estavam voltadas para a obrigação de fazer ou não fazer, que eram por tutelas de transformação. A gente tacava uma multa para a costureira entregar o vestido da noiva, ou uma multa para o cara derrubar o muro, ou uma multa para o cara que tinha aberto a janela. São tutelas de transformação. E o que o CPC de 2015 fez? Ele trouxe isso para aquelas prestações de pagar a quantia certa, para obrigações pecuniárias. Isso aí deu uma ferramenta, uma arma para a gente fantástica para nós trabalharmos bem na execução com ela. Tá? Aqui eu vim trazendo alguns exemplos de medidas atípicas. Cancelamento ou suspensão de cartão de crédito. Ora, se o sujeito ele não paga a sentença, que é uma resposta do juiz para a demanda dele, por que ele vai ter um cartão de crédito e vai pagar a fatura do banco? Cancela o cartão de crédito do sujeito, com a ideia de tornar a vida dele mais onerosa. Existem vários precedentes permitindo o cancelamento de cartão de crédito. Qual outra medida? Apreensão de passaporte. O sujeito não tem dinheiro para pagar uma conta de 5 mil reais, vai passear na Disney com a família, apreende o passaporte. Já teve caso de sujeito que vai passar no posto de controle da Polícia Federal, está viajando de férias com a família, tal, aí, senhor, seu passaporte está bloqueado por determinação judicial. Aí o cara corre para pagar. Ele vai ter um prejuízo danado. Por quê? Ele acha que nós, magistrados, somos ineficientes, que a gente não vai atrás, que o sistema é burro, é pesado. Então, tornar a vida daquele sujeito mais pesado.
Se ele não paga a conta, por que ele vai optar pela sentença e pela dívida, entre a sentença e a dívida do cartão? A gente cancela o cartão do cara, bloqueia. Apreende o passaporte. Suspensão da habilitação, tem muita gente fazendo. Eu nunca fiz porque às vezes o cara realmente está numa situação difícil, vai trabalhar de Uber e a habilitação pode ser um instrumento de trabalho, né? Mas tem muito colega que faz. Bloqueio de serviço de telefonia. Mas se o cara não paga a conta dele com o Estado, juiz, uma resposta do Estado, para que ele vai precisar de telefone, vai pagar a conta dele de telefone? Bloqueia o telefone dele. Internet bloqueia também, não vai assistir Netflix, nem na Amazon Premium, nem nada, bloqueia tudo. Fica sem internet, sem telefone e sem cartão de crédito. Vai onerar? Vai. Ele vai pagar? Vai, porque vai ficar mais difícil para ele. Aqui eu vim trazendo algumas decisões, eu não vou ler por causa do adiantado, eu só destaco que as duas, elas trabalham com a ideia de subsidiariedade dessas medidas atípicas. Quando elas foram aplicadas para obrigações pecuniárias, se discutiu muito na jurisprudência se elas seriam principais com as medidas expropriatórias das obrigações de pagar a quantia certa ou seriam subsidiárias. O entendimento que se forma hoje, se a gente for pesquisar no STJ, o grosso da jurisprudência é um caráter subsidiário. Então, primeiro nós vamos fazer aquelas medidas expropriatórias, passenjude, penhora, procura de patrimônio, não achou, a gente aperta o cara nas medidas executivas atípicas, e graças a Deus hoje são aplicadas também para a obrigação de pagar a quantia certa, né? Aqui nós temos o enunciado 48 da Infam, foi logo quando surgiu, eu não vou ler para vocês, mas ele está falando basicamente o que a gente já disse e ressaltando o caráter que elas eram aplicadas para as obrigações pecuniárias. Aqui nós temos, quando a gente fala aqui em outras medidas de oneração, nós temos outros que a gente pode incluir, lista suja de devedores, sujar o nome do cara, protestar para ele ficar sem acesso a crédito, porque se ele não paga uma dívida da justiça, ele não vai ter acesso a crédito, então deixa o nome dele sujo. E reconhecer na sentença a insuficiência dos juros legais. Ou seja, a gente vai falar, olha, cartão de crédito, o juro está de 12% ao mês, o nosso está sendo 1%. E um fundamento que a gente... E um fundamento que a gente usa para isso é o 404 do Código Civil, parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Essa indenização suplementar a gente poderia usar como diferença de juros para tornar a vida do devedor mais pesada, mais onerosa. E outras formas de superação das crises de interpretação, né, que a gente falou, lembra das 3 crises: estrutural, inadimplência e crise de interpretação. Outras formas de superação da crise, por exemplo, nós vimos que a gente não pode fazer a penhora, um monte de medida de ofício, né? Então quem quiser pode dar um despacho, coloca no final da sentença, intime-se o exequente para em 5 dias ou no prazo que assinalar, informar se pretende ver executado seu crédito. Decorrido o prazo de pagamento voluntário, pretende que o judiciário pesquise bases de dados públicas e privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação, e pretende ver protestado o devedor quando não forem localizados os bens. Então, o cara vai dizer que sim, a gente vai pegar isso aí, leva para uma unidade de execução, uma central de execução, ou pega o setor do nosso juizado, faz a execução, e o cara já faz tudo. O processo só volta para a gente, achou bem ou não achou bem, para evitar aquele despacho ao credor, penhora negativa, renajude negativa ao credor, o processo fica indo e vindo. Então o processo vai para fazer tudo e volta, ou com patrimônio ou sem patrimônio, já com um panorama da situação do devedor, para a gente trabalhar as outras fases da execução. Aqui nós temos, o CPC atual, ele é um código que trabalha muito com a ideia de cooperação. A gente tem cooperação transnacional, cooperação horizontal, cooperação vertical, e também tem cooperação do devedor. Tá? Isso aí pode parecer uma quimera, mas a principal cooperação do devedor é cumprir sua obrigação, é pagar a dívida. E qual o compromisso de cooperação do devedor? Apresentar o rol de todos os seus bens, indicar os bens que foram transferidos, comprovar a propriedade dos bens, preservar o patrimônio, abster-se de atitude que dificulte a execução e evitar a interposição de recursos protelatórios. Na prática, o sujeito faz justamente o contrário disso, né? Ele oculta seu patrimônio, ele não indica bens que foram transferidos, ele não comprova a propriedade, ele não preserva o patrimônio, ele faz atitudes que dificultam a execução e interpõe recursos protelatórios. Faz tudo isso, porque é o rol que o nosso sistema permite que ele haja, né?
Então, o que que a gente tem? Nós temos medidas de punição do devedor por falta de cooperação, que são medidas de incentivo que a nossa legislação ela fornece. A primeira, nós temos o 774 do Código de Processo Civil. Considera-se atentatória a dignidade da justiça, diz o caput. Inciso 5. Intimado, o devedor não indica ao juiz quais são, onde estão os seus bens sujeitos à penhora. Ou seja, ele não está cooperando. Então, isso é um ato atentatório à dignidade da justiça, 774, inciso 5, e a gente aplica uma multa de 20% do valor atualizado do débito em execução. O que mais a gente pode fazer com esse sujeito? Litigância de má-fé. Multa também de 10% do valor corrigido da causa, ou se o valor for irrisório, o valor da multa, multa de até 10 vezes o salário mínimo. Por quê? A ideia é tornar mais onerosa a conduta daquele devedor inadimplente. Outra coisa que a gente pode fazer, reunião de várias execuções contra o mesmo devedor. Às vezes aí no Ceará, o Ângelo comentou nisso, tem acho que em Fortaleza 20 e poucos juizados, né? O devedor profissional, aquele cara inadimplente, ele está respondendo a execução pelo menos metade disso aí, 8, 10, 12, 14 juizados. E cada colega fica praticando um ato em busca de patrimônio do cara. Então, se a gente criar uma central de execução vinculada aos juizados, joga tudo para lá, faz toda a pesquisa de patrimônio, reúne todas as execuções que o cara tem. Muitas vezes ele tem execução de R$ 1.000, você penhorou um carro que vale 30 mil, fica muito difícil você trabalhar com massa pública, alienação. Mas ele tem 20 execuções de R$ 1.000, opa, já ficou mais legal. Você já vai pegar quase todo aquele dinheiro do veículo. Então, a reunião de várias execuções contra o mesmo devedor é uma medida salutar para a fase de execução e torna o processo mais funcional e mais rápido. E a resposta que a gente tem que dar para o cidadão. Ninguém entra na justiça para buscar uma sentença. O cara entra para buscar a reparação do patrimônio dele. Uma batida de carro, dinheiro para fazer o conserto do carro. A pessoa entra buscando um bem da vida. A sentença é uma resposta. A gente pode fazer uma sentença em latim, aula sobre sentença simplificada, mas tem colega que faz sentença em latim, taca alemão, italiano. Sentença fica linda, pode usar visual law, sentença mais clara. Mas ninguém está em busca da sentença, a pessoa está em busca do dinheiro, da reparação da lesão sofrida. Aqui nós temos outras medidas, já estou me encaminhando para o final, pessoal. Nós temos a empenhorabilidade do salário, que ela não é absoluta. O STJ tem reiterada jurisprudência que permite penhora até de 30% do salário do sujeito para pagamento de dívida não alimentar, desde que não comprometa o essencial à sua sobrevivência. É uma ferramenta, a gente vai no portal da transparência, acha onde o sujeito trabalha, já pega a ficha financeira dele e já manda bloquear ali 30%, tendo da margem do razoável, né? Às vezes o cara tem um monte de pensão consignado, mas você bloqueia ali uma parte para ele ir pagando todo mês o valor com a justiça, não deixar passar em branco. Aqui nós temos uma medida interessante, a alienação de bens, uma parte boa do atual Código de Processo Civil. Antes a gente tinha que publicar em jornal, a 9.099 ela não é clara nisso. Hoje a gente pode ter uma página de internet com leilão de todas as unidades judiciais, com todos os bens lá, facilita a venda desses bens, a arrematação. O licitante pode parcelar em até 30 meses, ou seja, 30 vezes, 30 parcelas, facilita também a arrematação. A segunda praça, é bem interessante, o bem pode ser adquirido por até 50% da avaliação. E uma coisa super legal desse código, que vai nessa linha de oneração que a gente fala, ele diz o exequente poderá ser licitante. Isso não tinha no CPC de 73. E o que ocorria na prática? Pô, penhorou um carro do Ângelo. Pô, carro legal, tal. O carro está valendo 40 mil reais. Eu sou credor de 40. Então eu vou adjudicar o bem dele pelo valor da minha dívida, pelo valor do meu crédito. Aí eu fico com o carro dele de seu juiz, quero adjudicação. Agora, o que o atual Código de Processo permite? Eu sou credor de 40 do Ângelo e ele tem um carro de 40. Esse carro dele foi penhorado. Aí eu digo, porra, não vou adjudicar não, vou deixar esse carro ir para a ação pública. Aí quando o carro vai para a venda, eu deixo passar o primeiro lance, ele vai para metade, vai para 20, eu entro como licitante, arremato esse carro por 20 e continuo credor de 20. Aí quando surgiu isso aí, muita gente discutiu, não, mas aí a execução está ficando mais onerosa para o devedor, não é ideia, tal. Não, isso foi uma opção do legislador, não tinha no sistema anterior.
E até o bem chegar a uma arrematação pública, nossa, correu muita água embaixo dessa ponte. Então, a gente não é lugar para discutir tese, está na lei, é uma medida expropriatória, está prevista, toca o barco. Aqui eu vim trazendo alguns enunciados do FUNAG, só uns pouquinhos sobre execução. Um enunciado muito importante, o enunciado antigo, o enunciado 14, que diz que os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais à vitalidade, são penhoráveis. A gente trabalha muitas vezes com o credor é miserável, o devedor é menos pobre que ele, e o devedor tem um ar-condicionado e o credor não tem nenhum. Então pega aquele ar-condicionado, está na casa do devedor e transfere para o credor como pagamento, porque isso aí tem que ter uma interpretação mais flexível. Às vezes é uma cadeira, leva para a casa do outro. Aqui nós temos o enunciado 77, que ele fala que a multa do 523, parágrafo 1º do atual CPC, o antigo 475J, ela é aplicável ao sistema do juizado, já continua, já tinha sido enunciado antes, tá? Inclusive pode ultrapassar o limite de alçada. Nós temos o enunciado 117, esse aqui é um enunciado interessante, o atual CPC, ele não tornou obrigatória a garantia do juízo para a impugnação, né, que é o novo nome dos embargos, e ele criou um problema nas duas leis, principais leis, que mantêm a garantia do juízo, que é a Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal, e a Lei 9.099. Ambas continuam exigindo a garantia do juízo para o sujeito embargar. E é isso que esse enunciado fala, tá? Então, para embargar, continua sendo exigida a garantia do juízo, a gente não vai socorrer no CPC, que a gente lembra, só tem aplicação no que for remissão expressa ou no que for compatível, a gente tem dispositivo 52 e 53, fala em garantia do juízo, então CPC fora. Os fundamentos para os embargos também estão no artigo 52, que trata da execução de sentença, no inciso 9, e não no CPC, então a gente não aplica o CPC. E por fim, aqui encerrando, eu trago uma frase de um processualista que é o meu favorito, é Barbosa Moreira. Os mais antigos, ele tinha um livro em relação ao CPC de 73, o Novo Processo Civil Brasileiro. Ele tem uma caneta muito sensível, uma linguagem clara, muito direta ao ponto, claro. E tem uma frase dele que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: nenhum sistema processual efetivo, por mais bem inspirado que seja em seus textos, revelar-se-á socialmente efetivo se não contar com os juízes empenhados em fazê-lo funcionar. Quem faz a execução funcional somos nós. Quem tem as medidas para tornar a execução efetiva somos nós. Nós vimos que a execução passa por várias crises de efetividade, mas a chave está na nossa cabeça para pensar soluções e achar caminhos para a execução mais funcional. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Eu peço desculpa que eu levei, eu acho que quase uma hora falando aí desde o início, mas muito obrigado pela paciência e desculpem qualquer falha.